A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, todos bem? Como é que foi a semana de vocês? Hoje eu pensei que eu estava numa rádio aqui quando abri o culto, voz de radialista. Graças a Deus. Eu preciso um pouquinho mais de retorno, que eu não estou... Pouca coisa, pouquinho. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas 24, a partir do versículo 13. Hoje eu estou com a visitante ilustre, que é a minha netinha. Estou igual pintor no lixo. Ué. Aqui. Todos acharam? Obrigado. A partir do verso 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Eles lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos de tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas desapareceu da presença deles. Só até aqui. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome. Nós, nesta noite, estamos aqui reunidos não para ouvir o pastor Milton, mas para ouvir uma palavra que venha do céu, Senhor, aos nossos corações, uma palavra que possa penetrar na nossa alma, junta e medula,
Ó Deus querido, nós repreendemos todo ladrão de palavra, todo espírito maligno que milita contra a tua palavra. Nesta noite nós decretamos a falência desses espíritos, ó Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Aqui já foi entoados os louvores, já foi chamada a tua presença. Nós cremos que o teu Espírito está presente neste lugar, e aonde o teu reino está estabelecido, o reino das trevas tem que bater em retirada. Todo espírito de enfermidade tem que bater em retirada, porque o Deus da cura, o Deus da restituição, o Deus da salvação, o Deus que muda história, está presente nesta noite para purificar os nossos corações, para lavar as nossas almas. Ó Espírito Santo, abençoa a todos que aqui estão, e eu tenho certeza que todos que aqui estão serão abençoados através da tua palavra, porque a tua palavra é pura, e tu disseste que ela não volta vazia. Não volta, Senhor, ela transcende o pregador, ela transcende o mensageiro, porque ela é pura e eficaz. Amém. Muito obrigado por tudo, ó Deus, pelo privilégio de estar esta noite aqui com vida, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Jesus convida algumas pessoas para o seguirem, e essas pessoas se tornaram muito íntimas dele, muito amigos. E no decorrer dessa caminhada, eles viram Jesus, ao toque das mãos de Jesus, leprosos serem curados. Eles viram, quando Jesus dava ordem aos demônios, os demônios estribucharem e caírem no chão. Eles viram cego de nascença sendo curado. A ponto que eles estão caminhando 1 ano, 2 anos, 3 anos com Jesus, e eles estão extasiados. Eles estão vendo quando os fariseus tentaram encurralar Jesus diante de uma situação da adúltera. Eles viram que Jesus estava encurralado, que não teria saída para uma pessoa normal, porque se Jesus mandasse apedrejar, ele estava se contradizendo sobre a lei do amor. Se Jesus mandasse absolver, ele estaria contra a lei de Moisés. Mas Jesus, de uma forma maravilhosa, sai dessa situação. Depois os saduceus tentam pegar Jesus, dizendo a história das mulheres, que o irmão de um tinha várias mulheres, e no reino do céu como seria, e Jesus sai magnificamente. Depois outros falsos religiosos vieram e tentaram pegar Jesus com a moeda, dizendo: a quem pertence, a Deus ou a César? E Jesus maravilhosamente diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Jesus, saindo da Galileia, em caminho a Jerusalém. E esses discípulos, imagine o coração desses discípulos, porque apesar de Jesus várias vezes falar sobre a sua morte, eles não entendiam. A esperança deles é que quando chegasse em Jerusalém, o reino de Deus ia ser estabelecido, toda iniquidade ia ser aplacada, todos os demônios parariam de atuar, toda enfermidade seria curada, os judeus se converteriam, os romanos se submeteriam a ele. Essa era a esperança do coração dos seus discípulos, que quando chegasse em Jerusalém, o reino de Deus se romperia e acabaria com toda a maldade da terra, acabaria com todos os fracassos da vida. Mas chegando em Jerusalém, não acontece o que eles esperavam. Ao invés de ter um trono esperando Jesus, tinha uma cruz. Ao invés de ter um trono esperando Jesus, havia uma cruz. E quanto menos eles esperaram, estava Jesus crucificado entre 2 ladrões, com uma cruz de ironia, de sarcasmo, de espinho. Aquilo que eles botaram toda a sua esperança estava morto. Aquilo que eles pensavam que ia acontecer da forma que eles pensavam, não aconteceu. Imagine o coração desses 2 discípulos. Se rompeu em tristeza, em dor, em fracasso.
como tudo que eles tinham crido, tinham esperado, não tinha mais esperança, tinham terminado na cruz. E eles falaram em si: vamos voltar para a nossa vidinha medíocre, vamos voltar para o nosso dia a dia, para o nosso cansaço, sem esperança espiritual, porque não há mais Salvador, não há mais salvação, não há mais esperança. E quantos de nós estamos muitas vezes assim? Eu que ando por aí, eu vejo pessoa que não acredita mais em ninguém, que não tem mais esperança, porque já apostaram as suas fichas em tudo, em todos, e já se decepcionaram com pastores, já se decepcionaram com a política, não tem ideologia que os sustente, não tem filosofia, não tem nada que possa se agarrar, porque as pessoas estão vivendo um momento crítico, o mundo está vivendo um mundo crítico, e assim estava a vida desses dois discípulos. Vamos voltar para a nossa vidinha. Quantas vezes nós pensamos a mesma coisa, em desistir, em abrir mão porque alguém nos magoou, alguém nos entristeceu, aquelas pessoas que muitas vezes a gente bota a esperança, elas nos decepcionam porque é humano e nós também podemos decepcionar. Mas há um vazio na nossa alma. A alma daqueles discípulos estava chorando. E muitos de nós, e muitas vezes, estamos como esses discípulos, com a nossa alma em dor, com a nossa alma em frangalhos. Mas enquanto eles voltavam, enquanto eles desistiam de Jerusalém, apareceu um viajante. Do nada. Um ser estranho, que eles não sabiam de onde veio, e começou a caminhar com eles. Começou a caminhar. Eram 2, agora são 3. E eles vinham contando, vinham se lamuriando das coisas que aconteceu. E quantos de nós vivemos assim? É só lamúria, é só tristeza, é só notícia ruim, é só beco sem saída. Mas, ironicamente, Jesus pergunta para eles: o que discorreis na medida que caminhais? E para eles essa pergunta parece estúpida, idiota, porque para eles não existia ninguém. E eles falam: tu és o único? Tu és o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu a Jesus? Tu és o único que não sabe dessas coisas? Tu és o único que passou por Jerusalém e não soube da crucificação de Jesus? Dos açoites, da Via Crucis? Mas Jesus replica eles e honestos de coração. E começa a discorrer sobre tudo. Porque no coração daqueles discípulos, com certeza, havia uma decepção com Deus. A primeira que eu vejo no coração desses discípulos, eles estavam como que Deus nos enganou. Deus falou que a gente ia fazer parte de algo extraordinário. Disse que o reino de Deus estava próximo. E agora o meu Jesus está morto. E quantos de nós, muitas vezes pelas promessas de Deus se demorar, a gente tem o mesmo sentimento. Da mesma forma, a gente fica pensando que as promessas de Deus estão se tardando, que não vão acontecer, porque não aconteceu no nosso tempo, porque não aconteceu do nosso jeito. Quantas pessoas abandonam todos os dias o Evangelho, porque não conseguem mais acreditar, ficam olhando para o homem, ficam olhando para as coisas que estão aqui na terra, não olham para o céu.
E se nós olharmos aqui para a terra, ninguém fica de pé, porque aqui não tem nada que possa sustentar o nosso espírito, aqui não tem nada que possa sustentar a nossa alma. Mas quando nós olhamos para o céu, olhamos para Jesus, tudo muda. E assim esses discípulos estavam tremendamente entristecidos, sem esperança, achando que tudo tinha acabado. E Jesus, quando faz essa pergunta irônica, ele só queria dizer uma coisa. Ei, vocês estão com a notícia atrasada. Vocês estão com esse jornalzinho amarelado de sexta-feira. Vocês estão com a notícia de sábado, que não teve notícia nenhuma no diário de sábado. Vocês estão atrasados. Existiu um jornal no domingo. Tem o classificado de domingo, que lá diz que eu rugi dos mortos, eu venci os mortos. Vocês estão enganados. E quantas pessoas vivem hoje enganadas, achando que o câncer é a última palavra. Estão achando que a separação é a última palavra. Que a conta negativada é a última palavra. Que os problemas com os filhos é a última palavra. Mas Jesus diz, eu rugi do túmulo, porque daqui para frente, quem tem a última palavra sou eu. A morte não pode mais vencer. E os filhos da ressurreição são aqueles que conseguem crer. Porque a primeira coisa que Jesus faz quando ressuscitou foi isso. Foi dizer para o inferno, para os presidentes, para a humanidade, para toda potestade. Daqui para frente, eu tenho domínio sobre a morte. Eu dou a última palavra. Até então, a morte dava a última palavra. Mas a partir da ressurreição, Jesus dá a última palavra em toda e qualquer situação. Não importa a sua situação, não importa o estágio de vida que você está vivendo, não importa quão profunda depressão você está vivendo, existe uma palavra final de Deus. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que nos últimos dias, os porões do inferno vão ser abertos e vai sair tudo quanto é tipo de demônio para atormentar a terra. Mas eles não conseguirão atormentar aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que são filhos da ressurreição, não serão tocados. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos alienados. Nós acordamos todo dia e olhamos e vemos a desgraça que está o mundo. Nós sabemos de tudo. Aqui em São José, por exemplo, a câmera filmou pessoas tendo relações sexuais na rua. O mundo está assim, a moral está decadente, os padrões estão decadentes. Eu não sou alienado, mas a Bíblia nos ensina que os filhos da ressurreição têm a esperança e acordam todos os dias dizendo, eu sou filho da ressurreição, eu sou filho da vida, então eu vou matar o leão, eu vou matar o urso, mas vou sobreviver, porque o dono da vida está comigo. É essa a diferença. É essa a diferença em ser filho da ressurreição. Tem crente que parece que não viveu, não conheceu a ressurreição. Vive igual aquele personagem. Ó céus, ó vida, tô fraco. Ah, meu Deus não me ama. Ah, as pessoas não gostam de mim. Ah, você é uma pessoa tão importante. Tão importante. Que Deus foi capaz de abrir mão do seu filho pela sua vida. O inferno pode gritar do teu lado. Palavras de maldição você pode ter recebido. Tudo pode ter acontecido de ruim. Mas existe um Deus que pode mudar a tua história. Existe um Deus
Esses discípulos acharam que é o fim, mas Deus é expert em chegar no momento que nós pensamos que não tem mais jeito. A minha vida foi assim. Não tinha mais jeito para ela. Mas nesse momento, Deus se apresentou e mudou a minha história. E nessa noite Ele está aqui para dizer que não existe inferno, não existe demônio, não existe enfermidade que possa deter um filho da ressurreição. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que os filhos da ressurreição não têm medo da morte. Choramos, sentimos, mas a nossa alma tem uma paz que excede todo entendimento, capaz de enfrentar a morte, capaz de morrer com dignidade, capaz de enterrar um filho, enterrar uma esposa, enterrar o pai com dignidade, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos do nosso destino final, e quem sabe do seu destino final não teme a morte. Se eu sou filho da ressurreição, eu não temo a morte, porque a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Jesus ressuscitou para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, e a Bíblia ainda vai mais além, diz que ele se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é tristeza, depressão, angústia, enfermidade, dor, tudo de ruim, mas as obras dele, ele é o príncipe da paz, e quando ele chega, os porões do inferno são lacrados, e ele diz: eu estou contigo, ainda que você passe pelas águas, ainda que você passe pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu caminho contigo. Possa ser que você tenha que passar pelo fogo, possa ser que você tenha que passar pela tribulação, possa ser que você tenha que passar pelas águas da tristeza, mas eu sou um Deus que não te abandono em meio às dificuldades. Enquanto todos te abandonam, enquanto as pessoas só te procuram quando você está por cima, quando tua conta bancária está boa, eu sou um Deus que muda a tua história, e quando ninguém te quer, quando nenhuma instituição te aceita, eu te aceito do jeito que você está. Aí esses discípulos, depois disso, começam a comentar nos versículos que eu não li. Não ardia o nosso coração quando ele falava? Porque a presença de Deus faz isso. O coração que era decaído, pecaminoso, que só pensava besteira, agora quando lê a Bíblia, quando ora, quando canta louvores, ele sente um ardor, uma alegria no coração, porque o Espírito Santo é capaz de, em meio a problemas terríveis, a gente cantar um hino de vitória, um hino de prazer. Como eu já preguei aqui, a Sírio-Fenícia, ela recebeu 2, 3 não de Deus, mas mesmo depois do não, ela o adorou. E Deus está à procura pessoas assim, mesmo a dificuldade, e mesmo a depressão, e mesmo todos os problemas que possam bater na nossa porta, nós cantarmos um hino de vitória e dizer: a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso, e o inimigo só pode tocar se ele deixar, e se ele deixar tocar é porque tem um propósito. Sem propósito ninguém toca na minha vida, porque eu estou guardado nas mãos de Deus. Qual era a probabilidade de Davi conseguir se esconder de Saul? Já é um ovo. Qual? Nenhuma. Não tinha, humanamente falando, probabilidade de Davi se esconder de Saul. Mas ele estava guardado na mão de Deus. No esconderijo do Altíssimo. Quando nós estamos guardados, nada de ruim acontece. Porque Ele é poderoso para nos proteger, para alegrar o nosso coração. E agora esses discípulos entenderam, e eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Hoje é noite de volta.
Hoje é noite de você voltar ao primeiro amor. Hoje é noite de você voltar às orações. Tem gente aqui que cansou de orar, diz que não vai mais orar sobre alguns assuntos. Não desista da tua bênção até ela sair. Não desista. Comece a interceder, a buscar de novo aquilo que você deixou parado. Para você pode até ser esquecido, mas na gaveta do céu está lá paradinho, esperando o tempo certo. Já pensou se o copeiro de José lembrasse dele? Vocês conhecem a história, passou em televisão, não é possível, todos conhecem. Se o copeiro de José tivesse lembrado dele, no tempo que ele pediu, ele só seria mais um copeiro. No mais tardar, um ajudante de cozinha. Deus tem um tempo certo de todas as coisas. Não queira o seu tempo. Deus sabe de longe o que é melhor para nós. Eu imagino a alegria desses discípulos agora. Caiu a escama, caiu a tristeza. O coração que estava triste foi inundado de alegria. Porque o Jesus maravilhoso tinha ressuscitado. E como é bom quando a tristeza se transforma em alegria. E a Bíblia nos alerta, pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. É a alegria que norteia a vida do cristão. Tem momentos de tristeza? Tem. Tem momentos de problema? Problema na vida de pobre é o que não falta. Não falta. Isso aí é normal. Mas com a graça de Deus, sendo filho da ressurreição, a gente consegue transportar. A gente consegue viver a cada dia a graça e a misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Porque elas se renovam a cada dia. A cada manhã nós recebemos um cheque de misericórdia. Todas as manhãs a gente recebe um cheque de misericórdia. A que você necessita por dia. E os tesouros de Deus, o banco de Deus, é inesgotável. Não tem fim. Imagina agora a alegria desses discípulos. Antigamente, essas caminhadas levavam 3, 4 dias. Aqueles que caminharam pelo caminho chorando, entristecidos, agora voltam com alegria. Agora voltam com esperança. Agora voltam sabendo que a morte foi vencida. Agora voltam, mais ainda, sabendo que não deveriam ter desobedecido, não deveriam ter saído de Jerusalém. Jerusalém é o local da bênção. Jerusalém foi o local do assassinato, foi o local da morte, mas também foi o local da bênção. Foi lá que Jesus ressuscitou. Foi lá que a tumba ficou vazia. Foi lá que os soldados foram subornados para dizer que roubaram o corpo. Foi lá em Jerusalém. E você? Você tem se alegrado com as coisas de Deus? Você tem vivido como filho da ressurreição? Ou como filho das trevas? Uma pessoa que se entristece com tudo, está sempre olhando a vida pela perspectiva negativa. Porque quando nós entendemos a ressurreição, não há nada tão difícil que não possa Deus agir. Amém. O pau pode estar quebrando, a barraca pode estar se destruindo, mas você sabe que existe um Deus que está agindo a teu favor. Você entende que, apesar da turbulência, existe um Deus que está cuidando de você. E quando nós entendemos isso,
Não tem lugar para murmuração, porque a murmuração é como um pecado de feitiçaria diante de Deus. Não tem lugar para maus pensamentos. Os pensamentos vêm, mas a gente consegue expulsá-los no nome de Jesus. Não tem lugar de dizer que não vai conseguir. Você vai conseguir. Você nasceu para vencer. Talvez não vá conseguir agora, mas vai conseguir. Tente de novo, tente de novo, tente de novo, tente de novo. Muitas vezes nos abate uma tristeza. A gente tem que estar sempre se reinventando, meus irmãos. Se reinvente. Não deu certo por um caminho, nós vamos por outro. Não deu certo por aquele, a gente vai por outro. Mas eu vou chegar onde eu quero. Precisamos ter essa certeza. A Bíblia nos dá dicas maravilhosas e promessas maravilhosas. Ela diz que os velhos, estou dentro, correriam e não se cansariam. Ela dá esperança para todo. É o único exército na vida que qualquer idade é aceitável. Basta ter um coração puro, basta se conscientizar que você é filho da ressurreição, que a sua vida vai mudar, que vai ter esperança. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos esse Jesus maravilhoso, tudo muda. Tudo. E a vida desses discípulos foi completamente diferente. Depois voltaram para Jerusalém, ficaram 120 dias buscando o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, e dali saiu uma bomba atômica no mundo, pregando, curando, expulsando demônio, fazendo tudo para o reino, e chegou até nós. E chegou até nós com todas as circunstâncias ruins. Muitos foram queimados como tochas humanas, muitos foram jogados dentro do azeite fervendo, outros foram comidos por leões, mas cada cristão que eles matavam, parece que o sangue brotava mais, e fabricava mais, e Deus foi salvando, foi modificando, foi salvando, e chegou até nós, porque esses homens voltaram para Jerusalém. Porque esses homens entenderam que precisavam voltar para o lugar ordenado. E você está parado aí por quê? Bora! Se levanta! Se levanta e diz, eu quero essa bênção, eu quero o que Deus quer para a minha vida. Você e eu nascemos com um propósito específico e ninguém pode tomar o teu lugar. Ninguém. Você pode ser substituível para muita coisa. No trabalho, em qualquer coisa. Mas na obra de Deus, você é um ser que foi escolhido com propósito. E se você ainda não sabe, comece a orar, comece a buscar, que Deus vai se revelar a você. E sua vida não vai ser essa mesmice, não vai ser essa vidinha, vai ser uma vida plena, uma vida cheia de esperança. É difícil a gente olhar às vezes à nossa volta e ver tantas pessoas sem saber o que são. Você é e eu sou o que a Bíblia diz o que nós somos. Não tem voz nenhuma no mundo que pode contrariar. Você é filho de Deus, você é servo, você é amigo de Deus. Tudo isso aqui está na Bíblia. E esses homens voltaram com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de paz. De repente cantando um hino maravilhoso. Porque eles viram que a ressurreição de Jesus era real. Que você possa olhar para a sua vida e ver o que está faltando. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor. Você que precisa de algo na sua vida que está travado. Hoje é noite de destravar a sua vida. Hoje é noite de você colocar diante de Deus o que você realmente precisa. O que tem te incomodado.
O que tem te incomodado? Venha nesse altar, deixa aqui nos pés da cruz. Deixa aqui com Jesus, que Jesus é poderoso para mudar a tua história de vida. Para dizer para você, olha, daqui para frente é comigo. Eu estou contigo. Daqui para frente eu serei um contigo. Ou de repente você já é um cristão, mas algo aconteceu na sua vida, alguém te entristeceu, e ali foi um bloqueio que fizeram, que conseguiram, que o inimigo conseguiu bloquear, e você já não tem muita esperança nas pessoas, não tem mais esperança no reino. Saia do seu lugar e vem aqui, não é vergonha, porque aqui no altar é lugar onde o fogo do Senhor continuamente se queima, purificando as nossas impurezas, mudando o destino da nossa história, fazendo com que a gente possa viver uma vida abundante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a sua palavra foi pregada. Ô Espírito Santo, traz a esperança nos nossos corações. Que onde houver desesperança, Senhor, possa ser implantado a esperança do Senhor. O espírito de vida, Senhor. Ô Deus Todo-Poderoso, toma os nossos corações em tuas mãos e abençoa-nos para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de poder transmitir a tua palavra, que cura, que liberta e que transforma. Em nome de Jesus. Amém.